Eunício Oliveira. Presidente, primeiro eu queria agradecer a gentileza da nossa mulher líder nessa casa, a nossa querida senadora pelo Amazonas, Vanessa Graziotin, o meu agradecimento pela troca aqui na permuta da nossa fala. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, cidadãos, cidadãs do nosso querido Ceará, de todo o Brasil, que nos acompanha pelos canais de comunicação do Senado Federal, eu vim a essa tribuna, senhor presidente, para dizer que o Departamento Nacional de Obras Contra Secas, o DENOX, que este ano completa 105 anos, é um dos órgãos públicos de maior contribuição para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil e especificamente do Ceará e do Nordeste brasileiro. E é justamente a partir desses relevantes serviços que os seus servidores desejam ver analisada e aprovada a proposta que trata da sua reestruturação, assunto já debatido há algum tempo dentro do próprio órgão do Congresso Nacional e pelo governo. A mais antiga instituição federal com atuação no Nordeste precisa ser revigorada, precisa ser valorizada para que possa dar novos passos na sua missão de apoiar os sertanejos a conviverem com as agruras do semiárido nordestino. O fortalecimento, senhor presidente, do DENOX passa necessariamente pela sua reestruturação, com a redefinição de suas competências e atribuições, com o reforço da sua dotação orçamentária e com a melhoria da remuneração dos seus servidores. Além disso, pela melhoria das condições de trabalho, pela criação de plano de carreira e pela abertura de concursos públicos para recompor e ampliar o seu quadro de pessoal com novos talentos. Não podemos negar ao DENOX, e tenho aqui a certeza que o governo da presidente Dilma Rousseff não negará o direito à modernização e à valorização daquela entidade. Não podemos e não queremos, e até mesmo porque isso terá reflexos positivos na qualidade de vida da população, uma preocupação permanente desse governo. Como sertanejo que sou, senador pelo Ceará, estarei na vanguarda desse pleito justo e também legítimo. Desde 2012, tenho me empenhado para que possamos redimensionar o DENOX, adequando às atuais necessidades do Ceará, do Nordeste e do Brasil, onde hoje convivemos cada vez mais com diversas mudanças climáticas. Esforço que tenho feito não só aqui no Senado, do Congresso Nacional, mas também junto aos Ministérios da Integração Nacional e do Planejamento, Orçamento e Gestão. Conto nessa luta com o meu partido, o apoio do meu querido presidente dessa casa, senador Renan Calheiros, do meu querido companheiro, presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves. Conto com vários senadores e deputados nessa luta, também quero aqui registrar que o deputado Eudes Xavier, que é do Partido dos Trabalhadores, tem se dedicado muito a essa causa e acompanha a luta dos servidores para viabilizar essa importante reestruturação. Trata-se, senhor presidente, de uma tarefa inadiável e os poderes executivo e legislativo precisam dar uma resposta rápida. Ainda mais, neste ano que estamos vivendo, a pior seca dos últimos 50 anos, tendo à nossa frente a perspectiva de que ela não entre pelo 3º ano consecutivo, e o que, lamentavelmente, é o prenúncio de mais sofrimento para o povo cearense e para o povo nordestino. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senadoras e senadores, o DENOX tem competência, tem capacidade, experiência, credibilidade e história para desenvolver uma verdadeira política pública de convivência com a seca, o que, aliás, já demonstrou ao longo de 105 anos de existência. Afinal, foi o primeiro a estudar a problemática do semiárido, priorizando sempre o homem como objetivo central
de seu trabalho. A trajetória do DENOX mostra que, da forma inequívoca, a sua importância. Criado por decreto do então presidente Nilo Peçanha, teve como seu primeiro diretor o engenheiro civil Miguel Arrojado Ribeiro Lisboa, homem de visão excepcional. Coube a ele promover amplos estudos sobre o meio ambiente e sobre os aspectos sociais da região assolada pela seca. Em uma histórica conferência no Rio de Janeiro, em 1913, Arrojado Lisboa expôs a meta inicial do órgão com impressionante atualidade: estudar a região do semiárido e desenvolver ações que tirassem partido da sua diversidade ambiental e cultural para possibilitar a convivência do homem com a realidade da seca. É o homem visto como sujeito das mudanças e das escolhas de alternativas, o sertanejo como protagonista. O sertanejo transformado em cidadão, a partir do apoio da instituição, baseado na certeza de que as adversidades provocadas pela seca eram agravadas pelas antigas distorções da estrutura fundiária desde os tempos coloniais. Foi amparado nesta concepção que o DENOX conseguiu desenvolver pesquisas, criar tecnologias e apresentar inovações que não deixam dúvidas sobre a capacidade de superar o histórico desafio de permitir que o sertanejo conviva com a seca e com as peculiaridades do semiárido nordestino. Para tanto, senhor presidente, o órgão sempre contou com o esforço, a competência e a abnegação de gerações de engenheiros, cientistas e pesquisadores altamente qualificados. A disposição e a coragem do seu quadro técnico e operacional permitiram ações para intervir na dura realidade do Nordeste e reduzir os prejuízos socioeconômicos do chamado êxodo rural. Suas ações vão desde a construção de estradas como a Fortaleza Brasília até a abertura de grandes açudes, como os de Oroz, Banabuiú, Arara, Castanhão e Cedro, só para citar os grandes açudes do estado do Ceará. Passando pela instalação de linha de transmissão de energia e de sistemas de abastecimento d'água. De uns anos para cá, o DENOX também passou a desenvolver projetos de irrigação, como no perímetro de Tabuleiro de Russas, no Ceará, e também de piscicultura e de outros estados brasileiros. Ou seja, a história do DENOX, órgão vinculado ao Ministério da Integração Nacional e com sede em Fortaleza, confunde-se com a história social e econômica do Nordeste brasileiro. Senhor presidente, eu fiz aqui esse breve resgate histórico para, mais uma vez, ressaltar a importância do DENOX para o Ceará, para o Nordeste, por que não dizer para o Brasil. Um órgão público com tantos serviços prestados à nação pode não só atender ao Nordeste, mas também a atuar em outros estados do Sul e do Sudeste que passaram a conviver mais recentemente com as longas estiagens e falta d'água. Independente do dispositivo legal que venha a ser utilizado para redefinir as competências do DENOX, a carreira dos seus servidores é essencial e deve ser agilizada. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esse é um processo que está sendo debatido desde 2012. Como já frisei aqui, sempre com a participação construtiva dos servidores, cujos representantes estiveram ontem à tarde em meu gabinete tratando desse assunto com a companhia do deputado federal Eudes Xavier, do PT do Ceará. Como líder do PMDB no Senado, estou certo, senhor presidente, de que contarei com a disposição do meu partido, como sempre contei, e também do governo federal da presidente Dilma, para que possamos avançar e implementar a necessária reestruturação de um órgão que, repito, existe há 105 anos e precisa ser revitalizado para que essa questão da seca, não do combate à seca, mas da convivência com a seca, ele possa ser o órgão indutor para que o Brasil, o Nordeste e o Ceará não sofram tanto
com essa questão da estiagem, da seca permanente quase. Nós vamos para 3 anos quase sem chuva, os açudes vazios, as sociedades, as cidades sendo abastecidas ainda por carro-pipa em pleno século XXI, senhor presidente. É algo extremamente sofrido ver uma mãe de família, né, com a lata d'água, esperando numa fila para receber água não tratada, água suja. E para dizer a Vossa Excelência, eu tive essa semana na cidade de Parambu, né, numa inauguração de estrada, e lá o prefeito, né, a prefeita Kelly, juntamente com o deputado Genesias, angustiados, me relatava que estavam indo buscar água no Piauí. 90 quilômetros de ida, 90 quilômetros de volta, ou seja, 180 quilômetros para trazer, como chamamos no Nordeste brasileiro, uma carrada d'água para atender a população de uma cidade que tem mais de 40 mil habitantes. Portanto, senhor presidente, eu faço hoje esse pronunciamento pedindo a compreensão do governo federal, pedindo a compreensão da ministra Miriam Belchior para que a gente possa fazer a verdadeira reestruturação de um órgão que tem a experiência de 105 anos tratando dessa questão. Precisa que o DENOX receba a condição de fazer com que a gente tenha a convivência normal com a seca que não depende da vontade dos nordestinos. Países ricos ficam 6 meses debaixo de gelo e são países ricos e desenvolvidos. Eu visitei há pouco tempo Israel. Chove 10% do que chove no Nordeste brasileiro e ele é o maior exportador de frutas. Por que que o Brasil, por que que o Nordeste tem que viver sempre com a mão estendida, pedindo, quando devíamos igualar as regiões? O Ministério da Integração tem esse papel, a presidente Dilma tem esse papel, o presidente Lula avançou nessa questão e nós precisamos que o Brasil seja verdadeiramente um Brasil integrado e o Brasil de todos. Muito obrigado, presidente.